Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje nós vamos ver João, capítulo 10, a narrativa do versículo 1 em diante, aonde existe uma narrativa do Senhor Jesus e ele se revela com dois atributos, com dois códigos espirituais diferentes. Nós vemos Jesus aqui se manifestando como a porta, e vemos Jesus nessa narrativa, nesse ensinamento do capítulo 10 do Evangelho de João, se revelando, se manifestando como o bom pastor. Ele é a porta do aprisco, a porta de acesso ao reino dos céus, e ele é o bom pastor, o pastor que dá a sua vida por amor às suas ovelhas. Então são dois códigos, são dois atributos, são dois adjetivos diferentes que Jesus se revela e se manifesta em João capítulo 10. Há muita confusão na cabeça das pessoas sobre o que é o céu, o que é o reino dos céus e a sua justiça, e o que é a igreja do Senhor Jesus. Talvez o primeiro a confundir isso tenha sido Agostinho. O Santo Agostinho, do romanismo, ele disse que Roma, o Vaticano, é o reino dos céus. Basileia Touteu. O reino dos céus está entre nós, e fazer parte do Vaticano, fazer parte da instituição de Roma, da igreja de Constantino, era fazer parte do reino dos céus. Uma confusão teológica absurda. Mas isso é um resquício que está na mente de muitos pastores pentecostais, muitos pastores protestantes. Eles às vezes pregam contra, mas vivem escravos desse ensino, dessa energia, desse sentimento. E outros até pregam errado mesmo. Então, no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 1 em diante, Jesus se revela assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, pela porta do aprisco, conforme a tradução que você tem aí na língua portuguesa, mas sobe por outra parte, é um ladrão e é um salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre as portas e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas caminhando e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele estava querendo ensinar. Versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Nesse bloco inicial de texto, ele está dizendo que existe um aprisco, que existe o reino de Deus, que existe o reino dos céus, que existe um Pai que é dono destas ovelhas, que existe um Deus Pai Todo-Poderoso que é dono desse curral, que é dono desse aprisco, e que nesse aprisco então existe uma porta de acesso, uma porta de relacionamento entre as realidades naturais da matéria e as realidades espirituais do mundo quântico, do mundo espiritual, do sobrenatural, do mundo divino. Jesus está dizendo, eu sou o vértice, eu sou o ponto de convergência, eu sou essa porta. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta da vida, eu sou a porta para acessar o mundo espiritual, eu sou a porta para você acessar o reino de Deus e a sua justiça. Eu sou a porta. Existe um ladrão, ele vem roubar as ovelhas, mas quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, quem foi selado por Deus, quem bebe da minha luz, quem come da minha carne, do meu pão vivo, quem bebe do meu sangue, quem bebe da água viva que Jesus dá, então ele tem uma sensibilidade, ele tem uma percepção, um discernimento no mundo espiritual para seguir o bom pastor, para seguir Jesus. Mas esse acesso e esse relacionamento entre o pasto lá fora e o aprisco aqui dentro passa por uma porta. E Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Em Jerusalém existe uma explicação longa e teológica de 12 portas de acesso. Existe a porta de Davi, onde o Messias vai entrar na sua segunda manifestação. Não deixaram Jesus entrar na sua primeira manifestação porque não reconheceram como o Messias. Os mais simples o reconheceram com as palmas, é a festividade do Domingo de Ramos. Tem lá 12 portas, o nome de uma dessas portas é a Porta das Ovelhas, para entrar na cidade de Jerusalém.
Mas eu estou abreviando toda a complexidade teológica disso para um devocional curto, rápido. E Jesus está dizendo, então, que eu sou a porta de acesso para que as ovelhas entrem no aprisco. E quem é o dono do aprisco? Quem é o dono das ovelhas e o superior a esse bom pastor? É o próprio Deus Pai Todo-Poderoso. É como se o Pai fosse o dono do reino de Deus e Jesus a porta de acesso. Mais tarde ele também vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a ressurreição. Vamos ver esses códigos nos próximos dias. Mas entenda, então, um assunto assustador aqui. Jesus não é o reino de Deus. Jesus é apenas a porta de acesso ao reino de Deus. Às vezes na poesia, na eloquência e na ênfase poética, o evangelista quer exaltar Jesus, exalta tanto que vende uma ideia de Jesus distorcida do que Jesus verdadeiramente é. Pela eloquência pentecostal, pela eloquência do protestante, às vezes ele se confunde. Jesus não é o reino de Deus. Ou seja, Jesus é importante, Jesus é maravilhoso, Jesus é Deus conosco, Jesus morreu em nosso lugar. A nossa fé em Jesus nos abre o aprisco, nos abre o mundo espiritual, nos abre o reino de Deus. Mas o reino de Deus é maior do que Jesus. O reino de Deus é superior a Jesus. O aprisco é maior do que Jesus. O aprisco está cheio de ovelhas, o Pai é o dono das ovelhas, mas a porta de acesso a esse aprisco é Jesus. Então Jesus é a teologia da salvação. Aceitei a Jesus, recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Ai, que bom, eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Meu nome está escrito no livro da vida. Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Jesus é o meu irmão mais velho. Jesus é o meu referencial de fé. Jesus é o modelo que eu tenho que seguir e tentar reproduzir. Se eu amadurecer espiritualmente e me tornar semelhante a Jesus, eu serei uma pessoa cheia da plenitude do Espírito do Pai aqui na terra. Eu não consegui ser igual a Jesus, mas eu me esforcei para chegar o mais próximo possível. Ok, eu morro e ressuscito com o mesmo Espírito do meu irmão mais velho, o primogênito, o primeiro de uma grande família de muitos filhos semelhantes a ele. Quem é a família? O rebanho de ovelha. Quem é o dono do rebanho de ovelha? O Pai. Quem é o dono deste colegiado de pessoas que creem em Jesus e adoram ao Pai? Ora, este é o aprisco, este é o curral das ovelhas, este é o reino de Deus e a sua justiça. Então Jesus é importante, mas não é suficiente. Para ser salvo, ele é suficiente. Para ser maduro e trazer o reino dos céus e a teologia do reino de Deus para manifestar entre nós aqui na terra, Jesus é apenas o irmão mais velho. Para minha salvação, ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. E quem disse que nós existimos aqui na terra apenas para ser salvos? Para de pensar em soterologia. Soterologia é a porta de entrada para as realidades do reino de Deus. É a porta de entrada para o mundo espiritual. Agora você tem que se manifestar, tem que se exercitar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai, muitas dimensões de glória. João, quando foi arrebatado em espírito e levado aos ambientes espirituais, ele viu muitas salas. Ele não viu uma sala, ele viu muitas salas. A descrição de Apocalipse capítulo 4 é da sala do trono, onde o Pai é adorado e Jesus é introduzido à direita do Pai. E ao redor dessa sala do trono existem inúmeros outros ambientes, inúmeras outras salas que João não nos descreve. Algumas ele descreve, outras não. São ambientes espirituais reais que existem lá para em espírito eu e você desvendarmos, recebermos, nos relacionarmos e sermos levados pelo Pai. Na medida que o tempo e a necessidade dessas informações forem chegando para serem compartilhadas e reveladas aqui na Terra. Então veja que Jesus ele é suficiente para a salvação, mas para o reino de Deus se manifestar com filhos maduros em sua justiça, destruindo o reino babilônico, o império das trevas, a grande meretriz, a Babilônia, que em uma só hora de clamor foi derrotada, e queima-se a Babilônia, como está descrito lá no final de Apocalipse. João fala que os mercadores da terra, os comerciantes da terra, choraram e prantearam pela destruição da Babilônia. Essa manifestação é pelo hálito do Messias, pelo hálito de Jesus, por uma voz
de uma multidão de homens e mulheres cheios do Espírito, do mesmo Espírito que ungiu Jesus. Então é essa igreja madura que traz o reino de Deus e a sua justiça e implanta na terra, arrancando os fundamentos de Babel. A igreja está muito longe disso, porque a igreja está cega, ilimitada, única e exclusivamente a uma teologia de salvação. Muitos pastores de 20, 30, 40 anos de ministério acreditam que a função deles aqui é salvar o pecador. Não é. Não é. Jesus é a porta de acesso ao reino de Deus. A teologia da salvação do pecador é muito importante. Jesus é suficiente para ser salvo. E quem disse que acabou aí? Começa a relação de discipulado aí. Começa a relação de comunhão com o Pai a partir da fé em Cristo Jesus. Porque sem o sangue de Jesus nós não conseguimos ter acesso ao coração do Pai. O véu é rasgado pelo sangue de Jesus expiado na cruz do Calvário em nosso lugar. Sua morte e ressurreição. Mas a igreja não existe para salvar o pecador. Essa é a maior mentira que alguém já ensinou para você. Jesus é a porta de acesso. A igreja existe para salvar o pecador e trazer o reino de Deus e a sua justiça, implantando e manifestando entre os homens aqui na terra. E esta segunda metade da laranja exige amadurecimento, exige comunhão, exige ministério e relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não apenas a fé em Cristo Jesus. Se você tem medo do Espírito Santo de Deus, você é metade de uma laranja do reino de Deus. Você tem muito que aprender sobre as realidades e as verdades do Novo Testamento, da palavra de Deus. Então uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus não apenas tem a fé salvífica, salvadora na obra expiatória. Começa com essa experiência de fé, mas agora a plenitude, pleroma, não é cheio o copo com o selo do Espírito Santo. Não, é cheio com o copo ao ponto de transbordar. Diferença da palavra cortazo e palavra pleroma. É aquilo que transborda o coração, que influencia e transforma as circunstâncias, as pessoas e as atmosferas ao nosso redor. É ser intenso na vida com o Espírito Santo. E isso faz com que uma grande família de muitos filhos manifestem a glória do Pai nos filhos maduros, pondo em liberdade os espíritos elementares, pondo em liberdade toda a criação que geme com dores de parto ao nosso redor. É esta segunda fase do relacionamento com o reino de Deus em que nós não apenas somos agora salvos, mas como filhos maduros estamos pondo em liberdade a criação que foi corrompida e foi abalada pelo pecado do jardim do Éden, trazendo o reino de Deus e a sua justiça, até que um dia a criança brinque com a serpente e a ovelha paste no campo com o leão. Isso está muito longe de acontecer. Isso não é apenas uma alegoria simbólica. Não, eu acho que isso é algo literal que vai acontecer quando os filhos maduros de Deus pararem a sua devocional com a experiência da salvação. Temos que celebrar a fé, temos que celebrar a salvação, a soterologia, a doutrina da salvação é muito importante, mas não é suficiente. Não é só essa a verdade bíblica do Novo Testamento. Temos que ir além. Temos que ir para a manifestação do reino de Deus ao ponto de respondermos ao comissionamento da oração do Pai Nosso. Nós somos os instrumentos de Deus na terra pelo qual o reino de Deus e a sua justiça vem. É por isso que nós temos que clamar: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. É por isso que o Espírito e a noiva dizem no final do livro do Apocalipse: o Espírito e a noiva clamam, proclamam, cantam, profetizam. Ora vem. O Espírito e a noiva diz: vem, Senhor Jesus. Não é porque chegou o tempo de Jesus vir, nada disso. É porque nós amadurecemos e estamos trazendo o cumprimento da tarefa da grande comissão, e a nossa obediência em corresponder à tarefa da grande comissão libera Jesus para vir à terra, porque os céus o retêm. Os céus o seguram, os céus o contêm, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. E o tempo da restauração de todas as coisas é um tempo que Deus determinou. Deus sabe esse tempo, porque Ele é presciente, mas é o tempo em que nós decidimos parar de ser preguiçosos, frequentadores de igreja, lambedores de feridas, e nos manifestar em maturidade, e nos manifestar em glória, no serviço social, no evangelístico, no missionário, muitas almas para ganhar, e muitas almas já ganhas para amadurecer, as duas metades da laranja. João 10 é tremendo, porque nessa fase inicial, então, Jesus se revela como a porta de acesso ao aprisco, a porta de acesso ao curral das ovelhas, a porta de acesso ao reino de Deus. E do versículo 8 em diante, veja a narrativa: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
e alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem, achará alimento para o seu espírito. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que vida é essa? Zoe, a vida abundante de Deus, a vida sobrenatural de Deus. E do seu interior jorrará um rio de água viva. Quem recebeu o código de Jesus, o grande eu sou, a fonte de água viva. Quem bebe dessa água, jorra um rio de Zoe. Agora ele está falando do mesmo rio, da mesma Zoe, abundante. Vida abundante aqui é Zoe no original, o mesmo conceito. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja que até o versículo 10 ele está se revelando como a porta do aprisco. Agora ele não está mais se revelando como a porta da vida, a porta do aprisco, a porta do reino de Deus. Agora ele está se revelando como o bom pastor. Conte sempre quantas vezes Jesus usa a expressão eu sou no Novo Testamento. Este é o segredo, esta é a devocional, este é o exercício. Do 11 em diante agora, ele já se apresentou como a porta, eu sou a porta, agora ele está se apresentando como eu sou o bom pastor. É outro código, é outra revelação tremenda. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vir e deixa suas ovelhas, foge, um covarde. O lobo as arrebata e dispersa o rebanho. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É uma chave aqui de pastoreio, é uma chave aqui de comunhão, é uma chave aqui de revelação. Tá? Assim como o texto bíblico diz que não deve chamar ninguém de pai, os evangélicos protestantes gostavam de pregar contra os católicos que chamam o sacerdote local de padre, de pai. Bom, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor e nós os protestantes dizemos que o líder da igreja local, o sacerdote local é pastor. Então os católicos criticavam os protestantes no movimento de contra-reforma usando esse texto aqui. Não, só Jesus é o bom pastor. E como é que eles dizem que o sacerdote que cuida da paróquia luterana, presbiteriana, batista, metodista é pastor? Então ficava essa briguinha de nomenclatura, briguinha de simbolismo teológico. Argumentação fútil, perca de tempo, nem gasta energia com isso. Os dois são sacerdotes locais, tanto o padre católico quanto o sacerdote protestante chamado de pastor, que tem uma unção, tem uma vocação e tem um chamado genuíno de Deus para cuidar de pessoas. E reproduzir então esse modelo de pastoreio na igreja da pós-modernidade, uma sociedade corrompida pelo pecado, com dificuldades de locomoção no meio de uma pandemia como a que nós estamos vivendo, é um exercício para tentar amar e reproduzir o modelo de liderança de Jesus. Porque a essência aqui é o pastor que está disposto a dar a vida pela sua ovelha. Não estou dizendo que eu preciso ser crucificado para salvar você. Não, Jesus já fez, a obra dele é suficiente e é plena, é universal. Ninguém deve querer competir com esta obra e com esse sacrifício que Jesus já fez na cruz do Calvário. Mas o fato aqui é que cuidar dos relacionamentos uns dos outros, dissipar os lobos, limpar a mente, aconselhar, orar, mesmo que muitas vezes a pessoa esteja obstinada na sua rebelião, obstinada no seu pecado. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus não é pastor de quem precisa. Jesus não é pastor de quem precisa. Eu não consigo pastorear quem precisa. Deus é pastor de quem o elege pastor. Você elege Deus o seu pastor e você decide não adorar mais os ídolos, mas adorar única e exclusivamente ao Eterno, Adonai, Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus Pai do céu. Você elege Ele como o teu único e suficiente pastor e você não deixa e não se permite ser pastoreado por ídolos, por demônios, por outros deuses. O mesmo se aplica a Jesus. Você decide chegar ao coração do Pai pela revelação do Filho em espírito e em verdade. Você elege Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Você decide entregar a sua vida a Jesus. Da mesma forma como você elege o Pai como o teu bom pastor, provedor de todas as suas necessidades, o teu supridor. Você elege Jesus como teu irmão mais velho, teu modelo, teu referencial de fé. Eu vou chegar
naquilo que Jesus chegou. Não consegui chegar na plenitude do varão perfeito, mas quanto mais próximo disso, mais maduro espiritualmente eu estou. Isso é uma experiência de devocional e de crescimento espiritual, de filhos maduros que vão manifestar a glória do Pai para pôr em liberdade tudo que geme com dores de parto ao nosso redor. Depois, sectária, a salvação. Por isso que Jesus primeiro se apresenta como a porta de acesso ao aprisco. Agora Jesus está se apresentando como o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, que dissipa o lobo, que dá uma sarrafada na orelha do lobo, mas que está disposto a morrer para salvar as ovelhas. Ser pastor na pós-modernidade é algo desafiador, porque as pessoas elas não querem ter compromisso com você. Elas acham que têm compromisso com Deus que elas não veem, no entanto elas nunca assumem um compromisso com o sacerdote que vem. E isso é um gatilho psicológico de imaturidade. Por quê? Porque Deus disse para estabelecer a oferta aos pés dos apóstolos. No gasofilácio. O altar da igreja, na verdade, é o coração de Deus para receber a sua oferta. E aí você diz, não, eu não vou passar pelo altar da igreja, não vou reconhecer esse código, essa vocação, essa unção, essa inspiração sobre homens aqui na terra, porque eu tenho uma espiritualidade direta com Deus, o Novo Testamento, o véu está rasgado, eu tenho livre acesso ao Pai, e não vou reconhecer, nem me submeter num relacionamento de maturidade com anciões, com presbitério, com presbíteros, com homens e mulheres mais maduros do que eu espiritualmente aqui na terra. Por quê? Porque eu estou traumatizado, porque eu estou ferido com falsos pastores, com falsos sacerdotes. É tanto mercenário fazendo da igreja comércio, que então eu me bloqueio e me reservo o direito de rejeitar os verdadeiros pastores. Os pastores genuinamente ungidos, chamados e vocacionados por Deus para esse tempo, para essa geração, no meio de uma pandemia. Pronto. Caíste na armadilha do diabo. Porque você pode sair por aí distribuindo a tua oferta, o teu dízimo, dando comida para mendigo, mas também te ajoelha e pede para o mendigo impor a mão na tua cabeça e exercer autoridade sobre a tua vida, destravando o que está bloqueado. Ah não, eu não vou pedir, eu não quero receber esse espírito de esmoler do mendigo. Pois é, mas então entenda que o dinheiro quando passa pelo altar, ele é purificado. É ali que muda ação social, assistencialismo para uma oferta de obra de justiça no reino de Deus. Dar comida, dar remédio, dar roupa, não precisa nem crer em Jesus. Feiticeiros também fazem isso. Satanistas também possuem projetos sociais excelentes, que ajuda e assiste e imparte o espírito satânico deles para quem é necessitado e vem comer, e vem receber dinheiro, vem receber curso profissionalizante com eles. A impartição do espírito deles acontece no assistencialismo. Então, assistencialismo não é Deus. O assistencialismo, passando pelo altar da igreja, passando pelo sacerdote, que não é mercenário, mas que é um pastor sério, maduro, com seus medos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com a sua humanidade aqui na terra, mas que se esforça para ser o mais próximo possível do modelo que Jesus deixou, esta oferta, esse assistencialismo não é mais assistencialismo. Ele se torna obra de justiça. É a diferença entre dar uma esmola e dar uma oferta que repreende o devorador. Dar uma oferta que multiplica 30, 60, 100 vezes a medida da semeadura. Até as esmolas que não passam pelo altar, que não passam pelo gasofilácio, que não passam pelo sacerdote ungido, vocacionado de Deus aqui na terra, até essas esmolas têm o seu poder do mundo espiritual. Cornélio, as suas esmolas transbordaram na presença de Deus. Eu vou chamar Pedro aqui para te evangelizar. Até essas esmolas e essa ajuda que Dorcas fazia tem o seu peso, tem a sua significância, tem a sua substância válida no mundo espiritual. Mas quando passa pelo altar, o altar da igreja, o altar que o sacerdote do Deus vivo recebe, ministra e administra, esse altar faz com que essa semente tenha um coeficiente de multiplicação. E não só a produtividade é maior. Os 90% que ficam na mão é purificado, é remido, é protegido. Então, dar esmola é bom. Assistencialismo aos necessitados, sem passar pelo altar da igreja, também é bíblico, tem a sua relevância. Mas o coeficiente de produtividade e multiplicação é infinitamente inferior ao dízimo ou à primícia, né? O filho da jumenta que quebrou o pescoço e colocou no altar, queimou ao Senhor. Porque esses códigos são infinitamente superiores para amadurecer o relacionamento de provisão e suprimento. A dinâmica do diabo, então,
durante muitos séculos foi matar os cristãos que vão à igreja. Ele viu que a igreja crescia com isso. Então agora, na pós-modernidade, a estratégia é criar falsos pastores, mercenários, disfarçados pastores, para ferir as pessoas, traumatizar as pessoas e fazer com que elas se frustrem na comunhão, no relacionamento com Deus. Antigamente o diabo dizia: adore a mim e eu te darei os reinos da terra. Hoje em dia o diabo diz: tudo bem, já vi que você não vai me adorar. Adore ao Deus Pai Todo-Poderoso que está lá no céu, mas adore a Ele com o sistema de valores do mundo, misturando adoração genuína a Deus com carnalidade humana. E eu sei que o Pai não recebe essa adoração mesclada. Então antigamente o diabo dizia: adore o diabo, não adore mais a Deus. Hoje o diabo diz: adore a Deus misturado com o lixo do humano. Porque o Pai não recebe essa adoração contaminada com o sistema de valores pagãos, humanistas, egoístas, comerciais, mercantilistas da música gospel, por exemplo. Então é uma segunda estratégia que o diabo tem de confundir e roubar o coração das pessoas, ou fazer com que as pessoas fiquem frustradas com o próprio Deus, com a própria Bíblia, porque muitas vezes praticam um princípio fora de um alinhamento divino, sem uma revelação, e esse princípio não funciona na sua contabilidade financeira ou na sua saúde emocional, familiar, espiritual. Então a tendência é passar a questionar a veracidade da Bíblia. O fato é que elas estão fora de um alinhamento de princípio por estarem frustradas com a igreja local, frustradas com pastores. Ah, só existe pastor mercenário. Será? Eu acho que existem muitos pastores mercenários. Eu fui vítima de alguns, mas eu também encontrei pastores íntegros, homens de Deus, que puxam a minha orelha e que eu vejo a seriedade deles com as coisas sagradas do gasofilácio. Jesus agora não está mais se revelando como a porta do aprisco, ele está se revelando como o bom pastor. E está dando aqui o perfil psicológico desse pastor que dá a vida por amor ao seu rebanho. Verso 16... Os ufólogos gostam de polemizar, falando que ele está falando aqui de outras galáxias. Não é nada disso. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai que me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-las. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tornar a tomá-las. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras ensinadas por Jesus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, está fora de si. Por que estão ouvindo esse maluco? Diziam outros: essas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Os ufólogos gostam de dizer que esse outro aprisco é outras galáxias, outros planetas, onde tem outras pessoas para serem salvas ou adorar ao Pai pela fé em Jesus. Bom, não duvido que possa haver vida em outro planeta, mas tenho certeza que esse outro aprisco não tem nada a ver com outras galáxias, outras vidas alienígenas ao redor do mundo. Ainda que eles possam até existir, a Terra foi dada aos homens. Adão, Eva, o filho de Adão, a semente de Adão é responsável pelo planeta Terra. E se eles vierem aqui, em nome de Jesus, vão ter que retroceder. O fato aqui é que Jesus está falando de outras culturas, de outros povos. Jesus está falando aos judeus, que é um aprisco. E Jesus diz: olha, eu também tenho outros apriscos. Eu tenho os gentios. Eu tenho os muçulmanos, que vão ter a revelação de Jesus. Eu tenho o budista, que está fazendo meditação transcendental, tentando alcançar o nirvana semelhante a Buda, e tem a revelação de Jesus. Eu estou tendo índios no meio da floresta amazônica, os guaranis, os ticunas, os terenas, que podem até chamar Deus Pai Todo-Poderoso de Tupã. É uma expressão diferente da cristã ocidental. Mas na revelação de Tupã eles adoram um único vivo Deus. O Deus de Israel se revelou aos egípcios durante um período em que os egípcios adoraram exclusivamente a um único Deus. Depois os sacerdotes politeístas, idólatras, mataram os sacerdotes monoteístas egípcios e passaram a fazer aquele panteão de divindades e deuses numa adoração confusa e idólatra, macroecumênica. Ora, Deus tem um fator Melquisedeque, Deus se revela de diversas formas a diversos apriscos. Eu entendo que esses outros apriscos estão ligados diretamente a isso, onde Jesus se revela aos povos ameríndios, aos povos... os índios apalaches possuem uma revelação de Jesus com um nome diferente, e eu creio que os incas, os maias, os astecas, antes dos sacrifícios de adoração ao sol, aos ídolos, e o sacrifício e derramamento de sangue humano, eles também tiveram uma revelação de um Deus único e verdadeiro, e houve uma ordem sacerdotal assim, que depois abandonou, foi perseguida, foi morta, e os sacerdotes
pagães, idólatras, politeístas tomaram conta dos ritos de culto e a construção dos templos com sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. Enfim, é um assunto complexo para um vídeo curto, devocional, mas faz parte das nossas aulas da Escola de Ativação Profética. O que Jesus está dizendo aqui é que ele tem o poder de se revelar, ele tem o poder de alcançar tribos, povos, línguas, nações, culturas, ainda que não sejam os judeus, ainda que sejam os gentios. E eu entendo que esses outros apriscos estão ligados, então, às outras nações ao redor do planeta Terra. Versículo 22 em diante, para encerrarmos esse bloco de texto. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, era inverno, e Jesus estava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Ora, Jesus não falou mulher samaritana? Eu sou? Por que para eles em Jerusalém Jesus não se declara abertamente? Por causa da conspiração política religiosa dos fariseus. Respondendo-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito e não crestes. A obra que eu faço em nome do meu Pai, estas obras testificam a respeito de mim, quem eu sou. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Claro que não vão conseguir apedrejá-lo, porque não é a hora dele ser apedrejado, porque ele não foi assassinado. Jesus entregou-se à morte e permitiu-se passar por tudo aquilo. No Getsemane ele diz a Pedro: eu não poderia pedir 7 legiões e anjos, e o Pai mandaria aqui agora, porque você está cortando a orelha do soldado Malco. Então não era a hora dele se entregar à morte, desejaram apedrejar e não conseguiram. Um magnetismo, uma glória, uma unção mística se manifestou e paralisou a mente deles, ainda que eles estavam cheios de demônio, prontos para matar Jesus antes do tempo. Como não era o tempo, o Pai interferiu e não permitiu que nenhuma pedra fosse arremessada neste episódio do alpendre de Salomão. Mas a frase aqui que você tem que meditar e orar é essa: eu e o Pai somos um. Uma profunda consciência que eu e você temos que desenvolver. Assim como Jesus tinha essa profunda consciência, uma profunda comunhão que eu e você temos que desenvolver, assim como Jesus tinha essa profunda comunhão com o Pai. Isto não é a salvação, isto é depois da salvação. A salvação é pela fé, uma infusão da graça que Ele nos alcança e se revela em amor a nós sem merecermos. Soterologia. Agora, a vida de discipulado, a vida de maturidade espiritual, a vida de filhos da luz, cheios da glória do Pai, pondo em liberdade os elementares que estão gemendo com dores de parto ao nosso redor, Romanos capítulo 8, essa vida de maturidade agora é exatamente esta consciência que Jesus tem e fez os fariseus, fez os judeus tradicionais quererem apedrejá-lo. Eu e o Pai somos um. Se Jesus e o Pai é um, eu e você fomos ungidos pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, é óbvio que nós temos que desenvolver uma cultura e uma consciência de que eu e você somos um só Espírito com o Espírito do Pai. Nós temos que ser hoje a extensão e a continuidade do ministério de Jesus. A igreja tem que ser a extensão e a continuidade dos milagres de Jesus. Jesus impôs as mãos e ressuscitou mortos, eu e você temos que impor as mãos e ressuscitar mortos. Não porque nós somos deuses em nós mesmos. Fuja dessa teologia confusa, porque nós estamos em plena comunhão com o mesmo Deus que ungiu a Jesus, pela nossa fé no nosso irmão mais velho, Jesus o Cristo ressurreto. Então, desenvolver essa cultura de que nós e o Pai somos um, pela fé em Jesus, é fundamental, para não vivermos dias de inconstância e imaturidade espiritual. Pare de esmolar, pare de se relacionar com Deus como mendigo. Você não é a mulher cirofinícia que come da mesa. Você é filho de Deus maduro, ressurreto. Se relacione com Deus como Jesus se relacionou. E desenvolva essa cultura de que o seu espírito está intimamente unido e ligado ao mesmo espírito que ressuscitou Jesus. E tudo aquilo que Jesus manifestou em glória, nós podemos ter acesso pela fé. Nem sempre vamos conseguir corresponder a essa manifestação de glória, sinais e prodígios, com a fé, com a segurança, com a certeza que Jesus o manifestou. Mas podemos sim exercitar isso. Ora, vamos errar, vamos fracassar, vamos ser restaurados, como Pedro teve que ser restaurado.
depois de negar Jesus 3 vezes, ora, vamos manifestar em glória, até que a palavra de Jesus se cumpra na minha e na sua vida. Farão as obras que eu faço e obras maiores faremos. Como é que vamos fazer obras maiores que as que Jesus manifestou se não tivermos a mesma consciência que Jesus tinha? Eu e o Pai somos um. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com 2 códigos, Jesus a porta, Jesus o bom pastor. Se torne um só com o Espírito de Jesus que ressuscitou dentre os mortos, para que você tenha a mesma consciência de plena comunhão com o Pai. O que nos torna tímidos para nos achegar com ousadia e intrepidez junto ao trono de Deus? O pecado. Então receba a salvação, receba o perdão, mas não fique apenas na experiência da salvação, não. Muito mais do que passar pela porta do aprisco, é ser agora um filho maduro, que manifesta o reino de Deus e a sua justiça num mundo caótico e contaminado pelo pecado. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração pelo WhatsApp da oração e inscreva-se no link do Telegram. Deus te abençoe abundantemente mais, em nome de Jesus. Até o devocional de amanhã.